Oi pessoal, aqui é o Mário e esse daqui é o início de uma sequência de vídeos que eu vou tratar de alguns tópicos em equações diferenciais ordinárias. Equações diferenciais, como em geral, elas são equações que envolvem uma função, que seria no caso a nossa incógnita da equação, e as suas derivadas. Por exemplo, equações diferenciais ordinárias, elas têm diversas aplicações tanto em física, com a maioria dos modelos sendo descritos por equações diferenciais, e também elas são muito comuns em modelos de matemática aplicada, por exemplo, dinâmica de populações, dinâmica de grandezas de cunho socioeconômico e assim por diante, como se fosse, por exemplo, preço de ações e assim por diante. Um tipo de equação diferencial que é muito comum da gente se ver pode ser dada, por exemplo, por uma equação dessa forma, que seria a derivada dessa função que a gente não conhece ainda vai ser igual a uma constante vezes a função que a gente ainda não conhece em si, sendo que essa constante A ela é dada por um número real. Em geral, o objetivo que a gente tem, dado uma equação desse tipo, ao resolver essa equação, é encontrar funções que satisfaçam essa relação entre essa função incógnita e as suas derivadas. Essencialmente, equações diferenciais são problemas de integração, resolver integrais, que pode ser, em geral, mais de uma, dependendo do tipo da equação que a gente vai estar tratando, e essa função que a gente está querendo integrar, a gente ainda não conhece ela, a gente tem que achar uma maneira de encontrar ela. O caso mais simples possível de uma equação diferencial, eu escrevo aqui no exemplo, que vai ser a derivada de uma função que a gente ainda não conhece, vai ser igual a zero. E a solução, no caso, para essa equação diferencial, ela é bastante simples. Basta a gente fazer o quê? A gente pegar e integrar ambos os lados desta equação aqui. Aqui, por exemplo, eu posso tomar uma integral definida. Aqui eu escolho o começo dessa integral como sendo x igual a zero e o final dessa integral como sendo t, um número real qualquer. Quando eu faço essa integração aqui dos dois lados, pelo teorema fundamental do cálculo, nessa primeira parte aqui da equação, eu vejo que eu estou integrando uma derivada. Como eu estou integrando uma derivada, o resultado dessa integração vai ser simplesmente a função aplicada nos extremos dessa integral, ou seja, vai ser f de t, sendo t um número real qualquer, menos f do ponto zero. E aqui, como a gente está tratando de uma integral da função nula, a integral definida da função nula sempre vai ser zero. Sempre vai ser zero. Então, pegando essas duas informações que a gente tem aqui, a gente chega aqui, f de t menos f de zero vai ser igual a zero. Passando o f de zero para o outro lado, o que a gente tem aqui, f de t, vai ser igual a f de zero. O que isso significa? T, eu parti do princípio que t é um número real qualquer. O que isso significa? Se eu tenho uma função aplicada em um número real qualquer, vai ser igual a função em um ponto, significa que essa função que a gente está tratando é uma função constante. Ou seja, a gente consegue chegar que todas as funções constantes satisfazem essa equação diferencial mais simples aqui, que todas as funções constantes vão ter derivada zero. Ou seja, a solução dessa equação diferencial vai ser simplesmente qualquer função f de x que seja uma constante. No caso, uma constante real. Certo? Um comentário que é interessante que a gente pode fazer também é o seguinte, só olhando a cara aqui dessa equação, se vocês já tiveram aula de cálculo, que eu espero que esses tópicos aqui são interessantes para quem já tem contato, pelo menos básico, com cálculo, a gente poderia, por exemplo, só de olhar da forma da equação, a gente poderia chutar, porque a gente sabe que derivadas, quando a gente aprende em cálculo, que a derivada da função constante é nula. Então aqui uma coisa que é importante comentar, que às vezes é
bastante útil em equações diferenciais é o seguinte: a gente poderia ter chutado uma forma da solução. E isso é uma coisa mais ou menos recorrente nas técnicas de resolver equações diferenciais. Bom, essa é a primeira parte do vídeo. Agora dizendo um pouco sobre a continuação dos próximos vídeos que eu vou tratar com vocês. Nessa continuação do curso. Como eu já tinha dito, ele vai ser voltado mais para quem já sabe o básico de cálculo de funções reais, de funções de uma variável real. Por exemplo, que você já conheça regras de derivar, regra do produto, regra da cadeia. Que você já conheça, por exemplo, o teorema fundamental do cálculo, aquele que a gente usou ali em cima para resolver aquela integral. E um conceito mais básico de funções elementares, funções cosseno, seno, exponencial, mais essas que a gente vai tratar aqui nesses vídeos. Esse curso aqui, né, nessa série de vídeos, eu tenho como uma ideia fazer um curso mais prático. Por exemplo, eu não vou provar teoremas, mas eu vou abordar a fundo as maneiras mais completas de resolver as equações diferenciais, sem ter tanto que focar as nossas técnicas na base do chute, chutar uma forma de solução, depois ver o que a gente encontra. Em princípio, né, pelo menos por enquanto, os temas que eu vou tratar vão ser equações diferenciais lineares de primeira ordem, na sua forma mais geral, e equações diferenciais lineares de segunda ordem, mas no caso dos coeficientes constantes, pelo menos por enquanto. Só como dar um destaque das coisas que eu vou falar nesse curso, por exemplo, que a gente consegue, a partir das técnicas que eu vou mostrar nos próximos vídeos, a gente pode, por exemplo, demonstrar a relação de Euler aqui, né, no caso e elevado a iθ, sendo θ um número real, é simplesmente o cosseno de θ mais o i, né, a unidade imaginária, vezes o seno de θ, e a gente consegue demonstrar isso a partir de equações diferenciais. Vejo vocês nos próximos vídeos.